Eu quero falar sobre 3 assuntos hoje. Vou falar sobre a manifestação agora. No momento seguinte, falarei sobre o Marajó. E concluirei com ambas as falas. Senhor presidente, nós tivemos uma manifestação pacífica. Graças a Deus. Deus é bom. Tem gente que não gosta disso. Tem raiva quando fala de Deus, quando fala em passividade, democracia. Mas uma multidão. Eu li todos os discursos já feitos antes que eu chegasse ao plenário. E eu vi senadores dizendo que tinha 100 mil pessoas. Tinha até uma pesquisa de especialistas da USP que dava 30 mil pessoas. Nossa! Eu estou acostumado com aquela paulista. A Marcha para Jesus vai fazer 30 anos. Eu tenho 24 marchas nas costas. A maior marcha do mundo. E eu já vi Marcha para Jesus de 3 milhões de pessoas, senadora Damares. E eu tenho noção, a Paulista com 7 quarteirões e as adjacências. Parecia uma lagarta enorme. As pernas ali. Todos os quarteirões tomados de cima a baixo. Tinha mais de 1 milhão de pessoas. Pacífico, sem um cartaz. Homens e mulheres, crianças, adolescentes, com o sonho de manter esse país em liberdade. De fortalecimento da democracia em tempos difíceis, em tempo que o poste está mijando no cachorro. Nós vivemos já um regime ditatorial, não há mudança de presidente, há mudança de regime. E num regime ditatorial, a libertinagem tem nome de liberdade. Num regime ditatorial, uma manifestação pacífica daquela é chamada de borocochô. Foi borocochô. Sem graça. É claro, só tem graça quando tem ministério queimado. Só tem graça quando tem black blockers. Só tem graça quando se invade o Supremo. Só tem graça quando se invade a Câmara dos Deputados. Isso tem graça, eu me lembro que em 2016 ou 2014, quando a manifestação do MST aqui, junto com a CUT aqui em Brasília, botaram fogo nos ministérios. O governador era Hollenberg, do PSB de Kassab, de Flávio Dino e de tantos outros aqui. Hollenberg agiu como governador. A polícia agiu. E teve um senador Humberto Costa. Ele foi lá. Ele voltou aqui e fez um discurso chateado, que estava com os olhos lacrimejando por causa do gás de pimenta e tal. Culpa do governador, que reprimiu. Porque senão os vândalos, os black blockers, teriam botado fogo em Brasília. Não, aquilo foi só um ato democrático. Ato antidemocrático é rezar um terço. Ato antidemocrático é dizer: eu sou a favor da vida, eu sou a favor do nascituro, eu sou contra o aborto, eu sou contra as drogas, eu quero um país livre, eu não morro de amor pelo regime cubano, nem o regime venezuelano, nem o regime chinês, eu não morro de amor pelo regime russo. Aí você é um fascista. Porque quando não se tem argumento, se tem uma palavra. E normalmente o esquerdista é assim. Falta ali o argumento, ele fala: você é fascista. Essa é a grande defesa. Mas, para quem segue o decálogo de Lenin, é repetir Marx. Diga, aponte para eles e diga para eles aquilo que você é.
Nós temos um ministro da Suprema Corte agora, que diz que ele segue o que Lane manda, antes de ser ministro da Suprema Corte. Imagine agora na Suprema Corte. E no discurso dele, pasme, senador Cleitinho, pasme, senadora Damares, pasme, senador Girão, deputado Nicolas, senador Marinho, ele faz um discurso na posse dele e diz que a Suprema Corte é o poder moderador do país. Sabe na frente de quem ele falou isso? Na frente do presidente do Senado. Eu não posso ouvir isso e ficar calado. O presidente do Senado tinha que ficar em pé e interromper o discurso dele. O senhor está errado. Tem 3 poderes harmônicos entre si, e não um poder que seja preponderante sobre o outro. Não, não é isso que a Constituição diz. Estava lá o Lira, estava lá o Lula. Isso é peso morto. Isso aqui é peso morto. É o dinheiro do contribuinte sendo gasto com essa CCC aqui. Casa dos calados coniventes. Que humilhação. 513 deputados. O seu presidente ouve isso e nada fala. Isso nós falamos lá, na avenida. O meu discurso foi muito mais citando a Bíblia. Quando a pessoa diz, a Bíblia é um livro velho, eu digo, Deus é novo. O que valeu para aqueles dias, vale para hoje. Deus não mudou, nós mudamos. O coração do homem é o mesmo, em cada lugar, em cada tempo. O coração do homem não mudou, Deus é o mesmo. Por isso comecei meu discurso dizendo, senador Marinho, não tem mais, nem mesmo a morte, a não ser que seja a morte espiritual. Porque por nada tenho ganho a minha vida, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. O que eles falaram hoje aqui, o profeta Jeremias ouviu. O que eles falaram hoje aqui, atacaram até o pastor Malafaia. Os profetas ouviram. O deboche, a anarquia. Chamaram Jesus de filho de Belzebu. Jesus, filho de Belzebu. Jesus. Pastor Malafaia é um profeta moche. Profeta foi chamado não para agradar a maioria. Profeta foi levantado para falar a verdade. E como um homem que recolhe impostos, como um cidadão pai de família, e como um homem religioso que é, mas como cidadão nunca se calou, verbalizou o tempo inteiro todas as causas em defesa da vida e dos valores. Esse país contou com a voz de Malafaia. No dia, Nicolas, acho que você estava engateando, brincando de bola de gude, quando o ministro de Dilma, o senhor, aquele lá que veio pedir perdão, Damares, depois a bancada evangélica, é o Gilberto Carvalho, num ato falho, lá no Rio Grande do Sul, os repórteres estavam atrás dele, ele não viu, e falou para as abortistas, nosso primeiro enfrentamento daqui para frente é com esses evangélicos, de cabeça vazia, comandados por pastores de televisão e de rádio. Lava a tua boca, pilantra. Eu falei isso na tribuna aqui na época. E não retiro uma palavra. Veja que ele estava plantando algo que estava caminhando, que estava vindo, que estava vindo, que estava vindo. O pastor Malafaia agora está atacado. Vai ser inserido no inquérito, a Polícia Federal está pensando. O que Malafaia falou? Ordem cronológica das coisas. Discurso absolutamente técnico. Discurso com provas. Não cometeu ilegalidade. Falou da violência, da virulência cometida contra o Estado Democrático de Direito. O avassalamento contra a Constituição. O desrespeito à Carta Magna. Nós temos jornalistas presos, contas fechadas. Nós temos jornalistas sem o seu passaporte. Eles estão chorando, filhos de jornalistas sendo perseguidos. Eu podia falar o nome de todos eles, que estão lá no exterior. O Constantino, o Paulo Figueiredo. Aqui nós temos do Pavinato até o nosso querido Alexandre Garcia. Dias trevosos, senador Girão. E que nós não podemos nos calar. O grande problema de quem conta mentira e trabalha com narrativa, Damares,
é ter que olhar nos olhos de quem fala a verdade. Nenhum momento. Mas virou uma especulação. Eles agora vão perseguir. Sabe qual o nível de preocupação de Malafaia? Zero. Zero. Porque você validar a mentira e a narrativa é a mesma coisa de escarrar na verdade. E eles não vão detê-lo. Como não vai deter a mim? Ah, mas você tem foro. Que foro? Daniel também tinha, Daniel Silveira, não existe foro. Ah, vão deter o Nicolas, vão deter o Cleitinho. Cleitinho vai deter. Não vai! Lá na avenida tinha 1.200.000 de Cleitinhos. Na avenida tinha 1 milhão de Girão, tinha 1 milhão de Damares, tinha 1 milhão de Magno Malta, tinha 1 milhão de Marinho, tinha 1 milhão de Bagato ali. Nós não estamos na caminhada porque existe um homem no comando dela. Não. Nós estamos sob o comando de Deus. Deus, 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 pátria, família e liberdade. Agora, quem não acredita em Deus, quem não acredita em liberdade, tenta fazer da libertinagem a liberdade. Eu vou lhe passar uma parte, mas eu só gostaria de ouvir uma pessoa balizada. Está desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Não por outros motivos, a palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. Reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição. Isso aqui é a mesma pessoa, e minha devoção às liberdades individuais. O nascimento de uma nação apontava que o desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano alcança seu mais amplo significado na liberdade individual e intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. Está lá, no início, pode não se manifestar, mas finalmente a liberdade rompe. Os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência de sua humanidade. Roubar a liberdade de um homem é tirar a essência da sua humanidade, disse Alexandre de Moraes. Cometi uma fake news, eu cometi um crime antidemocrático. Ministro, quando o senhor foi sabatinado, o senador Randolph, o senador Lindbergh e tantos outros foram à PGR para impedir que você fosse sabatinado. Porque o mínimo que eles falavam de você era que você era advogado do PCC. Agora você diz que vocês são salvadores da pátria? Ministro, me poupe. Ministro, me poupe. Vocês são salvadores da pátria. Mas antes de passar a palavra ao Marinho, eu quero usar a sua analogia. Tem uma palavra sua na internet muito bacana. O senhor disse que o Supremo não baixará a guarda para não parecer com a luta de Popó com Bambam. Bambam baixou a guarda e apanhou. Bom, se o senhor estava se referindo à guarda de Bambam, o senhor estava se referindo a Popó como um grande vencedor. Popó é um tetracampeão do mundo, meu amigo pessoal. Eu estava na luta, ministro. Eu estava assistindo a luta. Então, na sua analogia, Popó é o povo. E Bambam desrespeitou Popó. Popó é o povo. E Bambam tentou macular Popó. E os senhores que são diferenciados são Bambam. Bambam não estava preparado mesmo. Por isso o despreparo, a verborragia em cima de Popó. Porque ele sabia que ia enfrentar. Por isso que Ulisses, ao levantar a Constituição, disse que era uma Constituição cidadã. E a frase de Ulisses não morre. Só o povo pode ajudar o povo. Então o povo é Popó. E vocês são Bambam. Sem querer desrespeitar o Bambam, eu conheço o esporte, conheço o boxe.
Mas eu sei quando o cara fica ali dentro, a adrenalina dele seca, arranca metade do gás do pulmão dele, e quando ele vê diante de si quem realmente tem a força, quem realmente tem o poder, realmente ele sai falando qualquer coisa por aí. Foi o que aconteceu. A sua analogia não está errada não, ministro. O povo é o popó. E você mesmo, na sua analogia, se colocou na condição de bambam. Mas nós não precisamos da sua guarda alta. Porque ninguém vai lhe fazer o mal. Como cidadão, o senhor está respeitado por mim, como ministro está respeitado por mim. Jamais vilipendiarei a sua honra ou a sua família. Mas não cometo nenhum ato antidemocrático, nem qualquer cidadão que discorde como Vossa Excelência pensa e como Vossa Excelência faz. Senador Marinho. Eminente senador Magno Malta, senhores senadores aqui presentes, nós estamos aqui escutando o discurso de Vossa Excelência, e Vossa Excelência fala com a alma. Vossa Excelência tem o entusiasmo de quem, de fato, acredita no que está fazendo, no que está falando. E isso é muito importante, porque nós precisamos ter, nesse momento, mais do que nunca, convicção, temperança, fé, resiliência. E Vossa Excelência exprime, dentro da sua simplicidade, o sentimento do povo brasileiro, ou de grande parte do povo brasileiro. Eu tive a oportunidade de falar mais cedo e dizia, eminente senador, que nós estamos diante de um momento que nos testa a todos. Nos testa inclusive em relação às nossas convicções, o que somos, o que queremos e no que acreditamos. Há um divisor de águas no país. Foi quebrado o equilíbrio entre os poderes, isso é claro. Há uma hipertrofia do poder judiciário, em cima do legislativo e em cima do executivo. E isso foi banalizado. Nós estamos assistindo discursos de ministros que falam sobre implantação de políticas públicas como se executivo o fossem. Nós estamos assistindo intromissões no processo legislativo e isso é encarado como normal. Em defesa da democracia, ou de uma pretensa democracia, a democracia vem sendo ultrapassada, atacada, fragilizada. E isso fragiliza a própria segurança que o cidadão brasileiro necessariamente tem que ter em relação a esse escudo que é a Constituição, que nos protege a todos, que nos dá os direitos individuais indeléveis, personificados pela liberdade, pelo livre-arbítrio. E na hora, eminente senador, que nós nos deparamos com esse quadro, nós todos nos debruçamos com uma situação que, ao mesmo tempo que nos desafia, nos traz também a responsabilidade de buscar caminhos dentro da normalidade. O que assistimos no domingo foi uma reafirmação de compromisso da nação brasileira com a liberdade, com a democracia. Nós, Vossa Excelência, eu e alguns que aqui estão presentes, o deputado Nicolas, o Cleitinho, o Girão, estávamos na Avenida Paulista e fomos procurados por brasileiros de todos os recantos do país. O senador Jaime Bagatoli também. Lá estavam brasileiros do Norte, do Sul, do Nordeste, do Sudeste, que ali foram para dizer: eu amo esse país. Eu tenho um compromisso com meus filhos, com meus netos, com a minha história, com a minha cultura, com as minhas convicções. E nós, eminente senador, estamos sendo rotulados por aqueles que hoje assumem o poder como extremistas, porque defendemos a família. Então, aqueles que querem dilapidar o patrimônio que é a família são progressistas? Nós somos considerados extremistas porque não queremos a liberação das drogas. Então, aqueles que querem que a droga seja oferecida como um produto qualquer à população brasileira são os progressistas, os iluminados? Nós somos rotulados como extremistas, eminente senador, porque defendemos a vida desde a concepção. Então, aqueles que defendem o morticínio de bebês, o aborto, esses são progressistas, são iluminados? Nós, eminente senador,
e somos desumanizados e rotulados por boa parte daqueles que nos veem como pessoas que não merecem sequer estar sobre o manto da Constituição e terem os seus direitos fundamentais respeitados. Eu acredito que mais do que nunca é necessário que a população brasileira reflita. Nós fomos para as ruas no domingo, desassombradamente. Nós fomos para as ruas no domingo, respeitando a Constituição de forma ordeira, pacífica e democrática. E a esquerda brasileira, que minimiza o que ocorreu no domingo, que é uma celebração da liberdade, precisa, ao invés de ir para a desqualificação, ocupar também as ruas, para defender as bandeiras que são caras à esquerda brasileira. Que eles vão para as ruas para dizer que é importante abraçar o ditador do Irã, que é importante justificar as agressões feitas na Nicarágua contra os cristãos, que é importante amparar as agressões contra os direitos humanos e contra a democracia na Venezuela, que é importante que o Brasil reveja os seus conceitos em relação à ética, à moral e aos valores cristãos, na hora em que defende o presidente da República de que o Holocausto pode ser relativizado e comparado ao que acontece hoje em Gaza, na Palestina. Então, eminente senador, nós estamos diante de uma situação que nos aflige, mas que não nos intimida, porque é necessário mais do que nunca coragem para falar a verdade. E falar a verdade vai inspirar outras pessoas para também irem às ruas e dizerem que amam esse país e que não vão desistir do Brasil. Então, homenageio Vossa Excelência pela palavra de hoje, me somo à sua indignação e espero que nós possamos, nos próximos meses, voltar às ruas do Brasil para trazermos para o nosso lado aqueles que verdadeiramente defendem as cores do nosso país, o verde e amarelo. Queria uma parte, senador Magno Malta, se possível. Antes de conceder a parte, quero registrar a presença do líder Altineu, do nosso partido, deputado federal, que lá estava se assomando aos milhares de brasileiros. O nosso Marcos Polon, também do Mato Grosso do Sul, né, e o nosso Altineu, do Rio de Janeiro, que lá estavam. Lá também estava o senador Ciro Nogueira, que está aqui conversando com Nicolas. Nicolas, Ciro, vira os dois para cá. Lá estava o Nicolas na avenida e o Ciro também, no domingo, participando dessa manifestação, e os nobres deputados, que lá também estavam, senador Girão, e eu concedo a Vossa Excelência, só para fazer o registro aí, mas depois da parte de Girão, vocês podem continuar a reunião, que aí eu vou descer e vou participar. Muito obrigado, senador Magno Malta. Eu queria lhe cumprimentar por mais um discurso histórico que o senhor protagoniza aqui no plenário do Senado Federal. Uma casa tão contestada, ultimamente, de forma legítima pela população brasileira. Nós estamos vivendo os 200 anos do Senado Federal. Olha que honra, olha que oportunidade que Deus nos deu de estar aqui servindo a nação, no momento, deputado Nicolas, senador Cleitinho, senadora Damares, de escuridão. Eu jamais imaginei estar aqui no Senado, ainda mais num momento tão importante, onde a Constituição do meu país é vilipendiada dia sim, dia não, por aqueles que deveriam ser os primeiros guardiões. E eu não estava presente no evento, estava organizando, passei o final de semana em Brasília, vim domingo, inclusive, do Senado, recebemos uma comitiva de cientistas de fora do Brasil, que, aliás, faz escancarar a cara ditatorial desse governo que aí está, do governo Lula, que quer impor, o único país do mundo que quer impor vacinação de Covid para criança, quando não é grupo de risco, quando a OMS diz que não deve ser obrigatório. E nós estamos aqui colocando o nosso povo com refúgio, senador Magno Malta, de vacina que os Estados Unidos disse aqui não, baniu de lá. Agora, a que interesse isso serve?
esses bilhões e bilhões de dólares, nós estamos aqui para defender as crianças e buscar a verdade. Mas eu quero lhe dizer que a manifestação eu acompanhei cada passo. Foi legítima, foi bonita, foi de gente do bem. Eu acho que foi a maior manifestação que aconteceu na história desse país. Sem nada quebrado. Esse é o tipo de manifestação que é feito pela direita. Por isso que não adianta querer colocar na conta de ninguém o que aconteceu no dia 8 de janeiro, porque não foram essas pessoas. Teve muita gente que foi Maria vai com as outras. E quem quebrou merece ser punido, mas com rigor da lei. E não querendo mandar recado fora da Constituição. Nós estamos vivendo um momento, e o senador Rogério Marinho foi muito feliz, de resiliência. Todas essas injustiças que estão acontecendo, e que eu ainda acredito, tenho muita esperança e otimismo, que esse Senado Federal vai se levantar ainda nesse seu bicentenário. Nós temos que continuar firmes, continuar falando, clamando por liberdade, pela defesa da nossa Constituição, defendendo a vida, defendendo a família, mostrando para o mundo o que é que está acontecendo aqui no Brasil, porque nós tivemos um jornalista português, o Sérgio Tavares, que foi intimidado no aeroporto de Guarulhos, porque veio participar da manifestação e vinha para Brasília. Ele vinha ontem participar da nossa audiência. Mas os tempos são tão trevosos no Brasil que ele achou melhor voltar para Portugal. Olha que loucura, um país que se diz democrático está vivendo isso com um jornalista. E o senhor sabe, nós temos jornalista o Paulo Figueiredo, nós temos jornalista o Rodrigo Constantino, nós temos o Alan dos Santos, temos vários outros jornalistas, até juiz. Oswaldo Eustáquio, a juíza Ludmila, está lá, sim, asilada nos Estados Unidos. Então, que a verdade prevaleça, o bem dessa nação, e você conte comigo, senador Magno Malta. Estamos aqui para, de uma forma serena, pacífica, respeitosa, como foi a manifestação de domingo e todas as outras, fazer o nosso trabalho pelo bem do Brasil, pelo futuro das próximas gerações. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência, pelo à parte, verdadeiro, e ele será incorporado ao meu discurso. Senadora Damares, por uma frase sobre o Marajó, cantada por uma menina, aliás, uma canção lindíssima, os artistas, o povo do Ele Não, se levantaram como se estivesse diante de um fato novo, esquecido. Eles esqueceram a Amazônia. Eles não falam mais nisso. Aquele tal de Leonardo DiCaprio lá, aquela menina lá que é a maior inteligência do mundo, ela só está depois de Deus. Ela sabe tudo o que vai acontecer com o planeta, que vai aquecer, que se o cara tirar um pé de alface, aí não cresce mais uma árvore e tal. Esses negócios desses ambientalistas que dá muito dinheiro, essa coisa de ONGs, esses ecochatos e tal. Eles esqueceram. Yanomami, Damares, culpada, tal. Começou a aparecer a verdade. Eles esqueceram os Yanomami. Agora é o Marajó. Quero dizer uma coisa aos senhores, prestem atenção. E se vocês querem saber mais, entre no meu canal do YouTube. Em 2007 para 2008, quando comecei a CPI da pedofilia, o Fantástico daquela empresa de comunicação fez uma matéria dizendo: Dom Ascona, o arcebispo de Marajó, foi ameaçado de morte por ter denunciado o abuso de crianças na ilha do Marajó. As crianças são colocadas num barquinho, muitas vezes pelo próprio pai, a mãe sai naquela embarcação sozinha, sobe na maior embarcação, fica lá 15, 20 minutos, desce com um pacote de sal. Eu fui para lá, claro. Fui para lá com o Ministério Público, fui para lá com a Polícia Federal, eu fui para lá
com a assessoria da CPI, e o senador Neri, que era do PSOL, aliás, era do PSOL, mas muito lúcido, que é de lá do Pará. Ele foi comigo, acho que ele é de Cáceres. Nós fomos para lá, encontramos Dom Ascona. Fiquei na casa paroquial, entre 2007 e 2008. Ouvi o Dom Ascona, ouvi famílias. Está tudo documentado, porque a TV Senado acompanhou. E eu coloquei lá alguma coisa da mídia, e vou falar essa semana inteira, em 2007 ou era 2008, não me lembro, a data muito bem. Mas eu fui lá, e prometi a Dom Ascona que voltaria. Nós voltamos para Brasília, nos arrumamos, com as denúncias, sabíamos quem eram os pedófilos, e com quórum qualificado, como manda uma CPI bem conduzida, eles saíram, eles foram convocados. Nós voltamos ao Marajó, e do Marajó nós fomos para as oitivas, na Assembleia Legislativa, comandada pelo PSDB, que depois o presidente da Assembleia Legislativa se tornou colega meu aqui como senador. Ele até perdeu, depois era muito cinzil falando, era o senador... Ele era muito inimigo da família Barbalho, batia todo dia Damares, se lembra, porque já estava por aqui. Mas uma pessoa, um bom colega, e ele era o presidente da Assembleia Legislativa. Só que nós havíamos convocado, entre os abusadores, um deputado estadual, chamado Luiz Sefer. E aí eu comecei a tomar pressão no Senado aqui. Não, esse negócio de Marajó, isso é muito... Não é falácia, não, estava lá, fui 2 vezes, eu tenho tudo documentado. E eu fui com ele, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, ver a embarcação grande passar. Por isso, senador Damares, entrei com requerimento hoje, pedindo ao presidente Pacheco a liberação do relatório final, que ainda está sob segredo da CPI da pedofilia, para me liberar o capítulo Marajó. Porque se eles tivessem seguido o que nós dissemos, o que nós propusemos, inclusive colocar câmera nos barcos de passageiro, e que fossem monitorados pelo sistema de monitoramento da polícia, e a governadora era Ana Júlia Carepa, do PT. E em todos esses anos de abandono do Marajó, o Pará foi comandado por um espectro político de esquerda. Não vou dar nome aqui para os governadores e os prefeitos, que inclusive o prefeito direto do PSOL, novamente, foi deputado federal, e vai concorrer à reeleição. Um espectro político de esquerda. Era Ana Júlia, a governadora do PT. Negaram os fatos, eu não tinha mandato. Quando então a ministra Damares fala sobre o Marajó, as providências tomadas num governo Jair Bolsonaro, que valoriza a vida, que valoriza o nascituro, que valoriza a criança, e que se dói, sofre, angustia, porque ninguém quer saber de um desgraçado adulto que tem conjunção carnal com uma criança de apenas 5 anos de idade. Essa mídia desgraçada, a esquerda se levantou em cima de Damares como urubu. E eu estava sem mandato, mas não estava sem voz. Eu estava sem mandato, mas o medo nunca me assaltou. Aliás, senador Jaime, medo eu conheço de ouvir falar. Nunca fui apresentado. E eu fui para a rede social para defender. O que dizia então, ministra? Ministra, minha mãe dizia uma coisa muito séria, dona Dadá. O homem do bem tem sempre o segundo momento. Você é jovem, Nicolas. O homem do bem tem sempre o segundo momento. Podem te atacar. Podem te atacar. Quando o diabo disse a Deus que Jó não era aquela bola toda que Deus estava falando, Deus disse, então vai, faz o teste. Na primeira que eu fizer, ele te abandona. Só não toque na alma dele. Deus nunca mudou, senadora. Pode tocar em mim, mas Deus não vai permitir que vocês toquem na minha alma.
pode tocar em você, mas ninguém vai permitir que toquem na sua alma. Porque o homem do bem, ele vai ter um segundo momento. Eu me lembro que um dia o Bispo Macedo falou uma coisa para mim, quando eu vi ele pela primeira vez em São Paulo. Ele falou assim, eu tinha acabado de falar. Ele disse, você tem um grande futuro. Que pena que você vai sofrer. Eu sou um homem livre, ele falou sobre ele. Eu falei, eu também sou livre. Quem libertou o senhor, me libertou também, senador Cleitinho. Não só o senhor que é livre, eu sou livre. Ele disse, não, meu filho, é porque de mim já falaram tudo. Mas você ainda vai sofrer, porque ainda vão falar muito de você. Está ouvindo, Nicolas? Está ouvindo, Cleitinho? Está ouvindo, Damares? Está ouvindo? Então tem muita coisa que eu já sou livre. Tem muita coisa que eu sou livre, porque o homem do bem tem o segundo momento. Esse é o segundo momento, senadora Damares. E eu fui para Oitiva, pressionado por senadores aqui, inocentes. Porque o tal deputado convocado era dono de 5 hospitais, um monte de mandato, um homem poderoso no Pará, no Belém. Você não conhece. Pedófilo é uma sombra, pedófilo é um enigma. É difícil de decifrar. Mas eu conheço a família, tem 20 anos, não conhece nada. Aliás, quem estiver me ouvindo aqui, não deixe seus filhos pequenos dormir na casa de ninguém, porque é vizinho há 20 anos, porque é a casa do meu cunhado, tem 15 anos que casou com a minha irmã. Não, é a casa do avô, não. Criança dormindo, não brinca. Criança dormindo, alguém pode querer brincar com ela. Não deixe seus filhos ir para a casa de ninguém. E aquele cara foi depor. Com muita proteção, ele foi para o depoimento. Eu perguntava e ele mentia, eu tinha prova. Eu nunca fiz CPI, ninguém nunca foi convocado para depor em CPI, porque a mídia falou. Havia uma investigação da Polícia Federal, tinha laudos dos abusos das crianças tiradas lá do interior, para serem abusadas na capital. E o caso mais grave, a cirurgia no clitóris de uma criança. Ele foi inquirido, senador, da maneira que tinha que ser. Lá estavam promotores, me lembro muito bem dos promotores, doutor André Baldino, a doutora, a Polícia Federal, esqueci o nome das outras promotoras que lá estavam, o Tiago da Seifernet, um time de assessores muito fortes, e um juiz corajoso e um Ministério Público de posse do que nós tínhamos de documento de prova. Sem o Ministério Público nós não andaríamos, sem o juiz nós não andaríamos. Aquele cidadão teve que depor no meio dos colegas. E lá tinha uma CPI também, de abuso de criança, e o presidente dela, depois até virou deputado federal. Esse cidadão foi preso, esse deputado Luiz Sefer. Depois eu juntei o nome dele, assim que terminou a oitiva, eu escrevi o nome dele junto. Junte o nome dele e vocês vão ver o que vai dar. E eu pedi para ele ler. Leia seu nome. Eu tenho todos os documentos comigo. Aqui eu me exponho mais, porque tudo eu copiei. Eu tenho todos os laudos de todos os pedófilos investigados. Eu tenho a investigação da Polícia Federal, desde o Amazonas até o Marajó, os sigilos quebrados pelo trabalho da Luz da Infância 1, que foi feito no Amazonas. E nesse momento, é preciso que, antes que nós instalemos uma CPI, que eu já dei entrada, senador Jaime Bagatoli, de abuso de infantes e adolescentes, para que advogados não digam, não, foi sexo consentido porque ela já tinha 15 anos. Não. E o sujeito, quando mata, tem 17 anos e 11 meses. Não, ele ainda é uma criança, falta um mês para ele virar homem.
Homens travestidos de criança que estupram, sequestram e matam. Estupram, sequestram e matam. Portanto, eu fui chamado para essa missão. Eu respiro a missão da vida, do nascituro. Eu respiro a defesa das crianças. Crianças nasceu para ser amada e não para ser abusada. Já na CPI dos maus tratos, com o então senador Zé Medeiros como relator, que hoje é deputado federal, um grande guerreiro, deputado Altineu, deputado Nicolas, nós fizemos a CPI dos maus tratos. Se eles tivessem feito o que nós propusemos no final do relatório, a senadora Jamara já estava comigo. Já estava nessa CPI comigo. E já conhecia todos esses fatos. E certamente, senhor presidente, há uma razão para viver. As crianças. Há uma razão para lutar. As crianças. Por que nós não queremos vacina de criança de 0 a 5 anos? Porque cobaia é rato. Cobaia de laboratório é rato. Não são crianças. Eles querem uma geração de adultos deformados, adolescentes deformados com essa desgraça para pôr dentro do corpo das nossas crianças. Nós vamos lutar até o fim, porque enquanto o mundo já está indenizando quem se vacinou com essa desgraça, que eu já cansei de ler aqui a bula, o Brasil ainda, porque isso é conversa ditatorial, isso é conversa de ditador, isso é conversa de regime ditatorial, regime comunista. Nós somos poucos, mas somos muitos. Nós somos de menos, mas somos de mais. Tudo que nós temos, eles não têm. O aviso é que até o diabo está debaixo da autoridade de Deus. Eu quero encerrar mandando um recado ao pastor Silas Malafaia. Silas, você conhece a Bíblia muito mais que eu. Deus não mudou. Capítulo 5, versos 11 e 12 de Mateus. Jesus disse: bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Vós sois abençoados. Obrigado, senhor presidente. Senador. Obrigado, Brasil. Senadora Damares. Presidente, me concede. Eu prometo que é 1 minuto, sei que o tempo dele já se excedeu. Já? Já, alguns minutos. Senador, eu só tenho que agradecer as palavras. Eu tenho uma parceria com o senhor de mais de 20 anos, o senhor me conhece. Eu não posso falar nada, inclusive nas minhas redes sociais eu só estou compartilhando o que está chegando, porque eu respondo a 3 procedimentos judiciais. Uma pelo Ministério Público e mais 2, inclusive, em instâncias diferentes. Se Vossa Excelência me permite, me arrole como testemunha. Uma, e que eu tenho que indenizar o povo, inclusive, em 5 milhões de reais. Mas eu vou dizer o seguinte, eu fui silenciada em 2023. Eu não podia falar, eu não podia dizer nada. Algumas vezes eu ocupei a tribuna para cobrar as investigações do desaparecimento da menina Elisa, que até hoje ninguém sabe estar, uma pequena menina. E agora, esse final de semana, a TV Record trouxe a reportagem sobre ela. Eu fui silenciada, e eu era uma das últimas vozes das crianças do Marajó. Mas Deus tem pressa. E Deus levantou uma voz improvável, uma menina lá de Redenção, cantando uma música para o segmento evangélico. Deus tem pressa, senador. Eu vou ter que ficar em silêncio por mais algum tempo, até as ações terminarem. Mas outras vozes se levantaram. Em 92, nós temos o livro Meninas do Norte, que está disponível na internet. Leiam o livro. Em 2008, a Comissão da Amazônia, daqui da Câmara dos Deputados, trouxe um relatório, uma publicação, está disponível na internet, em que um único homem tinha uma lista com 100 pessoas que ele mandou para o exterior, via aquele tráfico, via a Guiânia. 2008, sim. CPI na Câmara, eventos aqui no Senado. O Congresso falou muito, porque eu sou ocupada. Eu vou continuar em silêncio, mas Deus tem levantado vozes de todos os lugares. Deus ouviu o clamor das crianças do Marajó e das mães do Marajó. E um recado para as mães do Marajó, que amam desesperadamente seus filhos. Vocês não estão sozinhas. Obrigada, senador. Eu agradeço, senadora Damares. O seu silêncio é um grito altíssimo. O seu silêncio tem uma nota aguda.
e que muitos não suportam ouvir, ouvidos que não suportam com medo de estourar o tímpano. O silêncio de um justo vale mais do que o grito de um injusto. E certamente nós aqui estamos. E se tiver que morrer pela causa, nós passaremos por essa vida. Um dia morreremos e não temeremos a morte. Mas se tiver que morrer lutando pela causa, lutando pela vida, o legado que vamos deixar para os nossos filhos e netos e as nossas crianças, é preciso só que nós tenhamos 30 segundos. Eu decorei muita coisa na escola pública, lá no interior da Bahia. Aprendi o hino da pátria, o hino da bandeira, o hino das armas. E uma frase que eu gosto, que eu amo muito: se que tiver que tombar por essa causa, que Deus me dê a oportunidade de 30 segundos de morrer dizendo: ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.